Olá pessoal, nós vamos fazer essa transmissão ao vivo. Quem não puder assistir agora ao vivo, assiste depois, porque vai ficar aqui na página do Grupo Entusiasmo, sobre a explicação das leituras de hoje da missa, que começa na primeira leitura com o profeta Elias. Muitas vezes esse profeta é ignorado. Eu pergunto para as pessoas: você sabe onde está a história do profeta Elias na Bíblia? Tem gente que me fala: no livro de Elias. Não existe o livro de Elias. A história do profeta Elias está no livro dos reis, não é? É lá que fala sobre o profeta Elias. Eu vou ser sincero com vocês, esse é um profeta que deviam fazer um filme. Quando eu vi aquele filme, o primeiro da série de heróis dos Vingadores da Marvel, né? O primeiro do Homem de Ferro, eu pensei no profeta Elias. Porque eu pensei assim: gente, o profeta Elias é um super-herói que existiu realmente, que podia ser filmado e passado nos tempos modernos, que ia dar um filme sensacional, cheio de efeitos especiais, porque foi sensacional a vida de fé do profeta Elias, as coisas que aconteceram. Em outra ocasião eu vou aqui nesse canal falar mais sobre o profeta Elias. Mas na primeira leitura desse domingo, nós temos o profeta Elias, tá? E o que fala o profeta Elias? É aquela passagem onde ele vai para a casa da viúva que está passando ali, e já aquela Palestina toda, 3 anos de seca e de fome, onde o povo está sofrendo. Ele pede para ela um copo d'água. Quando ela está quase entrando na casa, ele fala: traz também um pão. Aí ela é obrigada a virar para ele e dizer: olha só, a farinha e o azeite que eu tenho, e o óleo que eu tenho, só dá para fazer pão para mim e para o meu filho, que seria o último pão que nós íamos comer e depois morrer, porque nós não temos mais nada para comer. E ele fala: não se preocupe, faz um pão primeiro para mim, porque não vai mais faltar nem farinha aí na jarra, nem óleo aí no lugar onde você guarda o óleo. E aquilo se multiplicava até passar essa época de fome. Ela ia lá pegar para fazer farinha nos dias seguintes, e o óleo, e não acabava nunca. Foi um milagre que aconteceu, né? Porque o Espírito Santo naquele momento iluminou Elias para dizer aquilo para ela. Então foi um milagre. Por que ele é mandado? Essa viúva não era do povo de Israel. Essa viúva e esse filho não eram do povo de Israel, que naquele momento estava afastado de Deus, estava lá vivendo como pagãos, estavam adorando outros deuses, né? Por isso Deus manda ele para essa viúva, que teve fé, confiou, fez o pão para ele e confiou que não ia acabar depois, vindo de um profeta que estava proclamando um Deus que ela não conhecia, mas ela teve fé, certo? A viúva naquela época era uma pessoa colocada à margem da sociedade, não tinha vez nenhuma. Se ela não tivesse um filho, homem, já adulto, ou um parente masculino, né, a viúva era abandonada, era colocada à margem da sociedade, certo? E aí no Evangelho vai vir outra viúva, que é aquela que deposita as 2 moedinhas que não tinham valor, e Jesus diz que ela deu mais do que todo mundo. Quando Jesus fala aquilo, né, aquilo no templo é motivo de escândalo, porque homens poderosos tinham depositado as grandes quantias lá no cofre do templo, e Jesus fala que quem deu mais foi a viúva. A viúva, como eu disse mais uma vez, a pessoa da sociedade que era marginalizada, certo? E o que acontece? Acontece que Jesus fala que ela deu o que ia fazer falta a ela, e os outros deram aquilo que sobrava. Isso é um ensinamento muito grande, muito importante de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção não só para esses fatos que não podem ser passados despercebidos nesse domingo, tá? Mas há um outro da segunda leitura que muita gente pode não ter prestado atenção. Lá no versículo 28 da segunda leitura, que é tirada da carta dos Hebreus capítulo 9, então, portanto, Hebreus 9, 28, Paulo vai dizer assim para os hebreus, né? Carta aos Hebreus escrita por Paulo escrevendo o povo hebreu, né? Do mesmo modo também Cristo, versículo 28 não, desculpa, versículo 26, mas agora foi a plenitude dos tempos, em que de uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Paulo estava explicando como que Jesus destruiu, e olha que palavra importante de Paulo. Jesus, com a morte dele na cruz, com o sacrifício dele,
destruiu o pecado. Quer dizer, o homem só se torna escravo do pecado pela sua vontade, porque o pecado já está destruído por Jesus. Olha o que Paulo diz no versículo 26 ali do capítulo 9 da carta dos Hebreus. Hebreus 9, 26. Jesus destruiu o pecado. E aí ele vai dizer uma palavra muito importante depois, né? Depois que ele diz que Jesus destruiu o pecado pelo sacrifício de si mesmo, o destino de todo homem, no 27, o destino de todo homem é morrer uma só vez e depois vem o julgamento. Eu não vou citar mais nada, vou apenas dizer a palavra bíblica, a palavra que tem força, que tem fé e que é verdade. Paulo, no capítulo 9 da carta aos Hebreus, versículo 27, o destino de todo homem é morrer uma só vez e depois vem o julgamento. Acho que todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Paulo está deixando bem claro, o destino do homem é morrer uma só vez. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos únicos, gente. Tá? Deus é único, nós somos únicos também. E aqui Paulo já está dando essa dica, está falando isso também para a gente. Tá bom? Então muita atenção a essas leituras, meditação sobre elas durante toda a semana, viver a humildade, como Jesus mostra na figura da viúva, viver a humildade e a humildade na fé, confiando na misericórdia de Deus, que foi o que aquela viúva fez quando deu aquele pouquinho que ela tinha lá depositado no templo. Tá? Ela confiou na misericórdia de Deus, porque ela sabia que ela estava dando pouco. E a viúva, que é visitada por Elias, confiou em Deus, mesmo não sendo do povo de Deus, mesmo não conhecendo esse Deus que Elias estava proclamando, e não passou de fome junto com seu filho. Tá? Uma história belíssima, se depois você puder ler, lá no livro dos Reis, no primeiro Reis, né, porque são dois livros, primeiro Reis, a partir do capítulo 17, você vai ver que depois Elias passa de novo na casa dela, o filho dela adoece, e olha, se você puder ler o livro dos Reis, a história de Elias, você vai ver que maravilha, tá bom? Depois eu vou postar um vídeo falando mais de Elias, desse profeta maravilhoso, que depois vai deixar o seu seguidor, o Eliseu, tá bom? Então essa é a palavra dessa semana, amém?